Quando eu falo de agrupadores clínicos, né, eu vou fazer uma categorização, porque o DRG é um agrupador clínico, né, eu vou categorizar, eu vou criar um produto, né, assistencial, né, então a gente tem aquilo que nós já falamos, que é toda a documentação, aonde eu vou extrair as informações, mas para isso eu preciso ter o conjunto mínimo de dados, né, um resumo da alta, né, dentro desse conjunto mínimo de dados, onde eu vou trabalhar com códigos, seja códigos TOOLS, códigos CIDs, porque aí são comparáveis, né, não é descrição, né, uns escrevem HAS, outros escrevem hipertensão, outros escrevem hipertensão arterial, mas eu tenho um código para aquilo que eu dou vários nomes, né? Então, o código ele vem realmente trazer exatamente aquilo que eu estou falando, e aí eu extraio tudo isso, coloco dentro de um agrupador, de um software, de um sistema, e ele vai fazer essa análise e vai me gerar essas informações. Então, o DRG ele é gerado através de um agrupador, que é um software. Então, o que esses agrupadores clínicos fazem, né? Eles pegam essa massa, essa população de pacientes, seja de um médico, seja de uma operadora, seja de um hospital. Então, eu tenho várias patologias, várias condições clínicas, vários perfis de pacientes, né? Então, vamos pensar que é dentro de uma estrutura hospitalar, eu vou colocar esse agrupador e ele vai categorizar, né, o que é igual com os que são iguais. Eu vou agrupar, né, aqui eu coloquei por cores, os verdinhos dos roxinhos, dos azuis, né? Então, assim, eu vou classificar desse grupo diferente, eu vou dizer o que são iguais, né? E isso, para mim, é bom, porque com isso eu vou conseguir gerar meus indicadores e dizer que eu estou indo bem, que isso é um resultado ruim, porque eu estou classificando e categorizando e analisando e comparando aquilo que é igual. Igual seja de custo, igual seja de consumo de intervenções médicas, de exames, de consumo de terapias, de medicamentos, de tempos de internação, né? Então, eu vou conseguir dizer se há um desperdício, se não há. Então, quando eu classifico, eu categorizo, eu consigo ser muito mais justa na minha análise em termos de consumo, em termos de custo, em termos de permanência, em termos de desperdício, em termos de dizer um é mais eficiente que o outro, um faz mais com menos, né? Então, é isso que é importante num agrupador, né? Então, o DRG, que é um agrupador clínico, né? Desta forma, os desfechos assistenciais e o consumo de recursos, eu consigo comparar e ter previsibilidade. Eu consigo dizer que para uma internação de um determinado código de DRG, né, o consumo médio é X, o tempo médio de internação são tantos dias, né? E por que eu consigo isso, né? Eu consigo porque os pacientes agrupados no mesmo DRG, ou seja, nesse produto assistencial que é um DRG, possuem características clínicas e riscos similares, que vão determinar o uso dos recursos, como eu já disse, seja tempo de permanência, seja consumo de insumos, procedimentos, exames, né? Eles são similares. Então, eu não posso, se eu estou tratando o mesmo perfil de paciente, eu não posso ter tanta discrepância naquilo que eu utilizo para tratar o mesmo perfil de paciente, clinicamente similar.
Então, para eu ter esse DRG, né, eu preciso ter um software que vai realizar essas milhares de combinações, esse agrupador vai fazer isso entre idades, CID principal, os CID secundários, as comorbidades, entre tudo o que foi realizado, tudo o que foi consumido, por tipo de médico, por tipo de hospital, e aí eu vou gerar um produto DRG. Então, para eu ter um DRG, eu tenho que ter um software, tá? Quais os principais desafios hoje, né, para a implantação do DRG no Brasil? É a precariedade das informações, então os nossos prontuários nem sempre contêm todas as informações que a gente precisa, a ausência correta da codificação CID, né? Então, como a gente já falou, né, é subnotificado, é subcodificado, tem o custo da aquisição do software, então há um investimento pela instituição na aquisição desse software. Eu compro esse software, eu preciso ter uma consultoria, então existe um custo dessa consultoria. Muitas vezes a deficiência, né, a falta de mão de obra qualificada, então eu preciso ter codificadores, né, codificadores de CID, os codificadores que vão trabalhar no software do DRG, e justamente com esse foco, né, entendendo que o foco do codificador é traduzir as informações registradas pela equipe de saúde, a equipe multiprofissional, para os códigos do sistema de classificação, né? Então, é transformar essas informações passíveis de ser analisadas num conjunto de dados, porque muitas vezes o médico não vai escrever lá diagnóstico secundário, diabetes, mas em algum lugar vai haver a evidência de que aquele paciente tem uma diabetes, né? Em algum laudo de algum exame, vai trazer a especificação de que tipo é aquela pneumonia, por exemplo, tá? Então, ele é quase um codificador, ele é quase um investigador mesmo, ele vai investigar dentro das informações que estão registradas, como eu falei, ele não pode deduzir nada, tudo tem que estar evidenciado, registrado, porque senão ele coloca lá indefinido, né, por exemplo. Inespecífico, né, pneumonia inespecífica, eu não sei se é viral, bacteriana, qual tipo de pneumonia que é, né? A desconfiança entre as partes, isso é um grande desafio, porque a implantação tem que ocorrer de forma voluntária, transparente, com decisões sustentadas em preceitos técnicos. Porque, veja, se eu vou criar essa codificação, vamos pensar que uma operadora tem o DRG e eu trabalho no hospital que tem DRG. Eu vou gerar um case mix dos meus pacientes. Será que a mesma visão que eu estou tendo, essa operadora também está tendo? Será que quando a Silvia interna e eu coloco a internação da Silvia, depois que ela tem alta, eu vou gerar esse DRG? Será que esse DRG que o hospital gera da internação da Silvia é o mesmo DRG que a operadora gera, né? Por isso que eu vou mostrar um case de sucesso, onde a operadora se uniu ao hospital para que, em conjunto, eles gerassem esse DRG. Porque, senão, o que nós vamos criar daqui a pouco? É a auditoria do DRG. Porque se eu sou um hospital e eu vou usar o meu DRG para dizer a complexidade do meu hospital, que isso vai me mostrar tempo de permanência, consumo de insumos, né? Eu posso pensar que quanto mais complexo o meu hospital,
maior eu vou conseguir de remuneração. Então, eu vou hiperclassificar os meus pacientes. Já a operadora quer menos complexidade para dizer que o tempo teria que ser menor, o consumo teria que ser menor. Então, a operadora vai subclassificar, então gera a desconfiança, né? E as diferenças de softwares, né? Então, nós vamos ver que existem 3 softwares que geram códigos de DRG, números de DRG distintos, e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Dentro do mesmo CID, cada software traz um código diferente para o mesmo produto assistencial. E aí, quando eu falo desses softwares, no Brasil, a gente tem hoje 3 grandes empresas que cada uma fez a sua customização, modificação na metodologia e patentearam essa metodologia, né? Então, a gente tem a 3M é uma, mas a gente tem aí o DRG Brasil, que é uma outra empresa e está muito disseminado, inclusive em outros países, tá? O DRG. Então, quando eu falo em softwares, no Brasil nós temos hoje as 3 principais empresas que comercializam esse software. Então, eles pegaram a base americana, modificaram a metodologia, trouxeram muito para a realidade do Brasil, patentearam, né? Então, hoje elas comercializam aqui no Brasil esse software, né? Em alguns lugares, a gente tem a 3M, aqui no Brasil é pago, né? A patente é paga, mas em alguns outros países não existe esse custo para a utilização. Então, a primeira empresa é o IPG, que chama Inpatient Grouper, é da Optum, vou falar um pouquinho sobre isso. Temos o APR-DRG, que é o que é comercializado pela 3M, e tem a consultoria 2IM, que ajuda na implantação, e temos o DRG Brasil, né, que é da IAG, ele tem a consultoria da Deloitte, da Planisa, MK Saúde, e Innovate, que são os consultores que ajudam, são necessários para a implantação dessa metodologia. O IPG, né, Inpatient Grouper, né, ele é da Optum, que faz parte da United Health, né? Então, no começo ele teve muitas dificuldades para comercializar, porque apesar de fazer parte da hold, né, do OHG, né, a 1000, vamos dizer assim, então, muitos hospitais, até operadoras, ficaram resistentes em adquirir a patente, né, do IPG, porque mesmo tendo toda a regra de compliance, assinaturas e tudo mais, né, por trás existia uma operadora que fazia parte da holding, né? Então, eu vou passar as minhas informações para a operadora. Então, no Brasil houve essa desconfiança, então hoje o IPG ele é muito mais aplicado nos hospitais próprios da rede, tá? Ele não depende completamente do dado clínico, né? Ele usa o CID quando o CID está disponível, mas o CID não é uma condição sine qua non para gerar o DRG, como é nos outros softwares, né? Ele é baseado nas guias de cobrança, né? Nas guias TIS, né? Nas informações e nas codificações da TUS. Então,
a base deles é o envio eletrônico através do faturamento, é com base daquilo que eu trafego no meu arquivo eletrônico que o software extrai as informações, né? Não precisa de um codificador lendo o prontuário e traduzindo as informações do prontuário em códigos para serem inseridos dentro do sistema, como acontece, por exemplo, nos outros dois softwares. Nos outros dois softwares, existe o codificador que lê o prontuário e insere as informações dentro do software, tá? Ele foi desenvolvido para a realidade brasileira, possui 537 códigos, cada IPG ele recebe um peso, né? E essa definição do peso reflete a intensidade do uso de recursos para uma internação, em relação à média dos recursos das outras internações. Então, quando eu dou um peso para um IPG de cesárea, por exemplo, de colicistectomia, eu dou um peso e eu digo que aquele peso eu comparo com todas as outras internações. Então, comparando com todas as minhas internações, ele é menos ou mais complexo, ele tem um peso, né? Onde ele usou mais recursos do que o restante, ou usou menos em relação à média. A intenção é contabilizar as diferenças entre tratamentos dentro de um mesmo hospital. Então, quando eu falo de peso, o que significa um peso no IPG, né? Esse peso é um valor que ele vai representar os recursos necessários para um determinado IPG, para uma determinada patologia, né? Essa é a saída final da metodologia, né? Então, ela vai gerar um peso e permite o ajuste do case mix, né? Então, com esse peso, eu consigo dizer que é mais complexo, menos complexo, né? E com base nisso, eu posso pensar num pagamento por IPG, né? Olha, o case mix do seu hospital tem o peso X. Então, eu digo que ele é mais complexo do que um outro hospital, né? E aí, se eu tenho, por exemplo, vamos pensar numa metodologia de remuneração onde eu pago uma orçamentação. Então, aquele hospital recebe por mês 5 milhões. Ele recebe por mês 5 milhões para cuidar dos meus pacientes, da minha operadora. Mas eu preciso entender qual o case mix daquele hospital, porque eu estou pagando 5 milhões todo mês. Pode ser que aquele hospital, eu defini esse valor com base no case mix. Pode ser que esse hospital comece a internar pacientes menos graves. Ou pode ser que ele contrate um cirurgião cardíaco, contrate um oncologista, que ele abra um centro de hematologia dentro da sua instituição e ele muda esse perfil, ele começa a atender pacientes mais graves. Então, esse peso, esse case mix vai mudar. Se eu pagava 5 milhões, eu vou ter que pagar mais. Afinal, os pacientes começaram a ter uma maior complexidade. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho uma orçamentação e aquele hospital fechou a sua unidade de oncologia, por exemplo, provavelmente o seu case mix comece a ficar menos complexo. Então, se eu pagava 5 milhões, talvez eu tenha que rever o valor da minha orçamentação. Afinal, aquele hospital começou a internar pacientes menos complexos, que vão consumir menos, que vão com case mix melhor. Esse é um atributo do IPG. Cada IPG possui seu peso
e não varia entre hospitais ou entre pacientes, né? Então, como eu faço esse cálculo, né? Então, vamos pensar no IPG 74, que é o IPG cesariana. Então, dentro desse software, o IPG 74, que é cesariana sem complicação, qual é o peso dele em relação ao custo geral de todos os hospitais que eu tenho esse software, né? Então, o custo médio da cesariana, por exemplo, é R$ 4.100, o custo médio do IPG 74 cesariana, mas o custo médio geral dos pacientes em todos os meus hospitais é R$ 9.000. Então, eu divido o custo da cesariana pelo custo médio geral e eu vou ter qual é o peso da cesariana. O peso da cesariana é 0,46. Então, eu vou dizer que o peso do IPG 74 é 0,46. Se eu tenho um outro IPG, que o peso vai ser 0,80, por exemplo, significa o quê? Que é um IPG que tem um case mix de maior complexidade, o peso dele é maior, e por conta disso, eu vou ter um consumo maior, um custo maior para o tratamento daquele IPG. Então, essa metodologia do IPG, ela, quando possível, quando tem, ele vai extrair o CID, né? Ele vai verificar os procedimentos que foram realizados, tudo através dos arquivos eletrônicos no momento do faturamento. Então, eu vou pegar para identificar o diagnóstico, vai ser o CID, lembrando que muitas vezes não tem o CID no nosso arquivo eletrônico, tá? Eu vou extrair os procedimentos e eu uso o código TUS para me dizer quais são os procedimentos. Eu vou extrair fatores de complicação, então eu vou ter cobrança de respirador, eu vou ter cobrança de oxigênio, eu extraio a idade do paciente, se o paciente, por exemplo, quais são fatores de complicação? Paciente precisou tomar sangue, o paciente precisou fazer mais procedimentos invasivos. Então, isso são os fatores que vão aumentar a minha complexidade. E aí eu gero a codificação IPG, onde eu vou, ele tem 537 códigos, né, de IPG, onde eu vou dizer se é mais complexo ou não é, e eu vou calcular o peso de cada IPG, conforme nós fizemos no slide anterior. Hoje, como eu disse, ele é mais utilizado nos hospitais da United Health. Então, aí eu posso usar o IPG como uma forma de pagamento, onde eu tenho o IPG de pneumonia simples, sem nenhuma complicação, onde eu tenho, dentro do mesmo hospital, eu tenho, para esse IPG, eu tenho um histórico de que são 5 dias de internação. Então, dentro do mesmo hospital, com esse IPG, eu tenho 5 internações, onde eu tenho tempo médio de permanência de 2 dias, 4, 5, 6 e 8. Se fosse por fee for service, quanto ficaria essa conta aberta? Então, eu tenho desde uma cobrança de uma conta aberta de 2.199 até 8.955, mas como eu
fiz um pagamento por IPG, então eu acordei com o hospital que para o IPG 137, eu vou pagar 5.165. Então, o hospital precisa entender que quando ele tiver esse IPG, de acordo com as minhas médias, com toda a informação que eu extraí, eu vou remunerar R$ 5.165. Então, é utilizando o IPG como forma de pagamento. Então, se aquele hospital conseguiu ser mais eficiente, dar uma alta segura e ter um custo menor, ele vai ter uma diferença aqui. Então, quanto mais eficiente esse hospital for, mais rentável vai ser para ele e ele vai ter um lucro maior naquela internação, como foi o caso do segundo paciente. Já os outros 3 pacientes, a remuneração que eles receberam para essa internação foi menor do que o custo. E aí, se eu estou dizendo que clinicamente esses 5 pacientes são iguais, o que aconteceu com esses pacientes que um ficou 2 dias, outro ficou 4, e foi rentável para o hospital, e os outros 3, o hospital teve prejuízo, porque os pacientes ficaram mais tempo do que o previsto, esse ficou 5 dias, que é o tempo médio previsto, mas houve um consumo muito maior, né? A conta aberta ficou maior. Então, aqui precisa se analisar quem foi as equipes médicas, será que os pacientes foram classificados adequadamente? Então, é aí que eu vou fazer análise, né, desses pacientes para entender por que que esses 2 pacientes aparentemente foram mais eficientes, tiveram um desfecho melhor, se eu considerar que o desfecho tem a ver com o custo, do que esses 3 pacientes. Então, é a metodologia de categorização sendo utilizada para a remuneração.